Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, o que está acontecendo com o Vasco da Gama SAF, a empresa que tem a 777 Partners como principal acionista e o Vasco, a relação? É verdade que o dinheiro não foi investido? É fake news? Enfim, e as notícias que vieram de um site norueguês? Tudo isso e muito mais eu vou falar também sobre a preparação para o jogo com o Cruzeiro no próximo sábado em São Januário, jogo adiado, reforços e o treinador. O nosso café está recheado e com um pedacinho de uma entrevista que já rolou há um ano, mas que vale a pena a gente voltar no tema porque tem tudo a ver com a SAF. Você vai entender daqui a pouquinho. Então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e mandando para geral, porque você sabe, você está no nosso canal, o Fanático Vascaíno. Bom, já vou começar trazendo para você a seguinte informação. Ontem, a CBF comunicou aos clubes Vasco e América Mineiro que o jogo da 15ª rodada, o jogo que seria disputado em Minas Gerais no dia 15, ou seja, sábado, está adiado. Tudo porque o América teve um jogo adiado, né? Teve marcado pela Conmebol o playoff da Sul-Americana para terça-feira, dia 11, e ele iria jogar nessa partida com o Corinthians. Então, para não haver conflito de datas, o jogo Corinthians e América foi remarcado e aí a equipe do Vasco não enfrenta o América Mineiro no dia 15, ok? Então esse jogo está remarcado. O Vasco pega o Cruzeiro sábado, São Januário, jogaria no outro fim de semana, no outro sábado, em Minas, não vai mais jogar. Praxedes, do Red Bull Bragantino, jogador que interessa ao Vasco, meia e volante. Não é o meia dos nossos sonhos, torcedor, não é aquele camisa 10, esquece, não é. O Vasco está no mercado muito tímido, e isso tem causado muita apreensão no torcedor e com toda razão. O Vasco não tem ido com aquele apetite que nós esperávamos, do tamanho que o Vasco precisa. E essa é realmente uma questão a ser tratada e olhada bem de frente. Por quê? No contrato com a 777 Partners, indica um time forte disputando títulos nos próximos anos. Se não começar nesse ano a pavimentar o caminho, os próximos anos serão de apreensão, de nervosismo e de poucos resultados. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês números dos investimentos feitos pela empresa na Vasco da Gama SAF e também vou falar agora de treinador, porque o Vasco segue no mercado e essa semana pode ter novidades. Ontem o jornalista Lédio Carmona revelou que Rogério Ceni falou, é só ligar. Vem facinho em mim? É mais ou menos assim, cara. Tá facinho, Rogério Ceni. Azevedo, o mercado não oferece grandes nomes. O Rogério Ceni acho que cairia bem no Vasco, sim. Dentre os nomes que estão aí especulados, acho que seria um nome bem interessante para tratar o Vasco. Ah, o vestiário é isso, é aquilo. Vamos aguardar, mas é um nome que está sendo debatido dentro do Vasco, que está perdendo tempo com o treinador do Sub-20. Está perdendo tempo dele e do treinador, porque não vai amadurecer no cargo e não vai trazer os resultados que nós precisamos. O Vasco hoje está na zona de rebaixamento, torcedor. Precisa sair o quanto antes. E ainda tem um agravante. Com esse adiamento do jogo do América, a gente já fica mais rodadas dentro da zona de rebaixamento porque a gente não joga. Entendeu? A cagalhopança é mais ou menos por aí. Bom, falei de reforços, falei de treinador. Vou trazer um trecho importante agora. Roberto Duque Estrada, há mais ou menos um ano, foi entrevistado aqui no canal, participou do nosso Fanático Cast, porque esse tema rolou muito nos grupos em que estou participando do Vasco, vários torcedores vascaínos. Pô, mas por que o Vasco aceitou a proposta da 777? Era a única proposta? Não tinha uma outra melhor? O Vasco avaliou o mercado? Por quê? Saiu uma notícia publicada pelo Josimar Futebol, site norueguês, em que traz um depoimento de um ex-funcionário fazendo denúncias de que os investimentos não são feitos e trazem lucros, que é uma empresa que quebra as outras empresas, que o dinheiro não é deles, enfim, uma série de denúncias. O Vasco, junto à KPMG, à época, segundo conversei com algumas pessoas, o Vasco soube dessas informações e a KPMG levantou tudo, como a gente diz no linguajar, a capivara dos sócios, né, e de todos os envolvidos, e viu que o negócio era viável. Bom, aliás, Roberto Duque Estrada falou isso no nosso Fanático Cast, eu vou reprisar para você, e na volta vou trazer números importantes.
Fica comigo até o fim do vídeo, porque os números são importantes, impressionantes e até certo ponto alarmantes. Pô, o Vasco está vendendo para a primeira proposta que apareceu. Foi a primeira proposta que apareceu? De forma alguma. Quantas propostas vocês tiveram antes? Não, vamos lá. Como é que funcionou esse processo? Foi um processo muito amadurecido. A KPMG foi nossa assessora. Foi preparado uma lista de potencial. A KPMG, só chamando a atenção, as pessoas às vezes acham que ela é só uma firma de auditoria. Não, ela é uma firma de consultoria em negócios, em realização de negócios, e a maior nos Estados Unidos, no mercado americano, em negócios desse tamanho aqui do Vasco, de 1 bi, mais ou menos. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento por 17 países, se eu não me engano, de 60 potenciais interessados, levaram esses potenciais interessados para a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco analisou esses nomes, rejeitou alguns, aceitou outros, tivemos uma lista de 42, aí a KPMG mandou um disclaimer, assim, olha, um convite, né, uma carta para as pessoas se interessarem, sem nomear quem era o clube, mas dando as características. As pessoas, evidentemente, poderiam saber que era o Vasco, mas sem nomear o Vasco. Isso no mercado internacional. Essas pessoas, desses 42, alguns, agora não vou lembrar exatamente o número, mas manifestaram interesse de receber o book completo e assinaram aí um termo de confidencialidade. Veio um trabalho enorme que eles fizeram, um raio-x do Vasco, dos números do Vasco, mas não só da questão financeira, mas da identidade mesmo do clube, da sua história, enfim, um trabalho realmente muito bonito. Um dia todos puderem ver, essa apresentação foi magnífica. E aí, dessas pessoas, 6, se eu não me engano, 6 começaram a negociar propostas, né? E desses 6, a 777 foi de longe a que teve a melhor negociação, porque às vezes você teve gente interessada em ser minoritário, investimento puramente financeiro, mas aí o cara não tinha um parceiro esportivo, porque a 777 ela reúne essas duas coisas. Ela tem um know-how esportivo, porque tem uma equipe toda focada nisso, e tem dinheiro, né? Às vezes eu tenho um investidor que quer ser minoritário, mas ele não traz junto, né, um gestor esportivo daquilo, né? A gente teve conversas com o Grupo City, sim, mas o Grupo City tem uma visão muito diferente da 777, porque o Grupo City quer clubes feeders, né, que alimentem a bandeira principal. E isso é um ponto muito importante, Fábio. A gente vai ser o que eles chamam em inglês de flagship, a nau capitânia. O Vasco vai ser o clube mais importante dessa carteira. Então, se numa competição internacional, por exemplo, for por algum regulamento da FIFA proibido, eles são donos do Gênova e do Vasco, são acionistas da SAF, e participarem os dois e não puder ter o mesmo acionista, participa o Vasco. Então, assim, a gente tem prioridade e preferência em todos os investimentos na região aqui na América do Sul, né? E em competições internacionais a prioridade é do Vasco. Então, o Vasco vai ser o principal time da carteira deles, né? Isso é muito importante para a gente. Isso foi talvez uma das grandes vitórias que a gente teve. Os outros 3 grupos, você já disse que o City foi um, os outros 3 são ativos em futebol ou não? São apenas investidores? Tem grupos ativos em futebol, tem investidores, tiveram alguns que a gente até gostaria muito que tivessem, mas acabaram não entrando, que eu posso até falar que é o do Liverpool, mas infelizmente eles não estão olhando mais futebol, quer dizer, eles têm o Liverpool, mas tem outros times, né, de basquete, de beisebol, de outras coisas. Foram para outras modalidades. A carteira, eles são horizontais, assim, nas modalidades. Bom, se você perdeu esse episódio, inclusive, está na íntegra aqui no nosso canal. Vou trazer números agora que são alarmantes. Estão publicados eles no balanço do Vasco da Gama SAF. Ano passado foram 2 aportes, 70 milhões e 120 milhões, totalizando 190. Agora em setembro vem mais 120. Dos 70 iniciais, o Vasco utilizou 25 para pagar encargos, salários, encargos salariais, férias, salários estavam atrasados, 13º de 2021. Botou a casa em ordem naquele momento da temporada. Pagou custos de despesas operacionais, 5 milhões, mais 5 para comprar ou pagar empréstimo de atletas daquele time de 2022 e os outros 35, ou seja, metade, para pagar acordos, dívidas que estavam também em atraso e amortizar empréstimos e mútuos. Aí já começa a ficar a minha dúvida. Vocês lembram que o presidente confirmou aqui no canal
que o Vasco vendeu a 70% por 700 milhões a 777, que ia aportar 700 para pagar o dia a dia, investimento no futebol, estrutura, e mais 700 de dívida. Mas desses 70, já 50% foram para pagar dívidas. Setembro, 120 milhões de reais. O Vasco pegou 60 para pagamento de dívidas. De novo, metade. Ou seja, metade do que é aportado no Vasco sempre vai para pagar dívida. Aí eu não entendi. É uma pergunta que fica no ar, eu quero fazer ao CEO Luiz Melo. Por que o Vasco, todo aporte que entra de investimento para estrutura, despesas operacionais, pagamento de folhas salariais, trazer jogadores, pagar comissões a agentes, clubes que o Vasco está comprando jogadores, por que o Vasco empenha 50% do seu aporte para pagar dívida? Esse pagamento não tinha que ser do outro aporte? Do comprometimento da 777? Alguma coisa está errada. 38 milhões foram para custos operacionais no restante da temporada, ainda de 2022, com viagens, enfim, fretamento de aviões, salários, enfim, tudo isso que envolve. 16 milhões de comissões de agente e mais 6 milhões de luvas para atletas. Ou seja, o Vasco gastou os 120 milhões ano passado e ainda deixou uma sobra, né, projetada para esse início de ano, junto às receitas que o Vasco arrecadou com patrocinadores, enfim, receitas de televisão, com tudo isso que o Vasco tem. A minha pergunta que fica no ar para a gente fechar é o seguinte, torcedor. Eu continuo a favor do modelo SAF. Agora, levantamentos, questionamentos, críticas que farei à administração, ao jeito que está sendo operacionalizado o nosso clube, sim. O silêncio é ensurdecedor do Vasco. O Vasco não fala nada. Ninguém vem a público. O seu dirigente executivo é uma lástima contratando. O executivo, o CEO da SAF, se cala, não aparece, não fala com o torcedor. Ah, mas é o modus operandi da SAF. Tenho certeza que o torcedor vascaíno está muito aborrecido. Não do modelo SAF, isso tem que existir. Porque o Vasco estava falido, com dirigentes que não foram capazes, nenhum. Tem alguns até voltando agora. O Euriquim pedir para o Jorge Salgado e o Luiz Melo renunciarem é uma piada, né? Esse rapaz que vem como candidato à presidência do Vasco, é uma piada isso. Mas, enfim, fato, a SAF era uma realidade e uma necessidade. Agora, a 777 foi a melhor opção? Segundo o Roberto Duque Estrada falou aqui, trecho que eu reprisei de um ano, papo, um ano, antes foi da aprovação, inclusive, pelos sócios, esse papo foi mais ou menos em junho, julho do ano passado, ele disse que sim. Inclusive, o City procurou, o Liverpool, outras propostas chegaram, mas essa foi a melhor. Enfim, o juízo de valor é seu. Grande abraço, galera, estamos juntos e até mais tarde. Hoje tem live, hein? Debate Vascaíno a partir das 8 da noite. Até lá!